Saúdo a todos os nossos irmãos e irmãs, a todos os que nos assistem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra para o nosso crescimento espiritual e salvação, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje examinar a palavra de Deus a respeito do perdão de Deus. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 23 em diante, a palavra de Deus diz assim: Paulo em Atenas, anunciando o evangelho para aquele povo lá. A palavra diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então a palavra de Deus nos mostra aqui o apóstolo Paulo anunciando o evangelho aos atenienses. E os atenienses adoravam muitos deuses e tinha lá um altar para cada um dos deuses que eles adoravam. E no temor de existir algum deus que eles não conhecessem e que esse Deus ficasse irado com eles porque não tinham um altar ali para engrandecer esse Deus, para que fosse louvado e glorificado, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Vai que tem um Deus aí que nós não conhecemos, né? O temor era tanto, mas eles faziam na ignorância, não sabiam o que estavam fazendo, achavam que estavam fazendo certo. Quantas vezes nós fazemos as coisas pensando que estamos agradando a Deus? A palavra diz que as pessoas vão perseguir os servos de Deus e matar os servos de Deus, achando que estão prestando um serviço a Deus. Na verdade, não estão prestando um serviço a Deus, estão prestando um serviço ao diabo, a Satanás, ao inimigo. Então, esses atenienses, eles fizeram esse altar. E o apóstolo Paulo, desejoso de pregar o evangelho àquele povo, aproveitou essa oportunidade e começou a falar para os atenienses, né? Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu estou anunciando, é o Deus a quem sirvo. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez tudo que existe, fez o mundo, é Senhor do céu e da terra, é dono do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. E assim o apóstolo Paulo anunciou o evangelho. O evangelho é a boa nova de salvação àquele povo que nunca tinha ouvido uma palavra, nem palavra alguma de salvação, nem da antiga aliança, nem do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Era o povo gentio, o povo gentio não tinha conhecimento das Escrituras. E o apóstolo Paulo então chegou lá, anunciou a Cristo a quem nunca tinha sido anunciado palavra alguma de salvação. E ensinou que ele fez tudo, né? Não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque as pessoas ficavam levando oferendas. E até hoje nós vemos pessoas levando oferendas aos seus deuses, né? O Deus verdadeiro, de forma alguma, vai ser servido por mãos de homens e nem habitar em templos feitos por mãos de homens. Ele não construiu o templo, se não tem alguém lá dentro, o templo está vazio. Pelo menos Deus não está lá. Ele não está lá, ficar sentado lá, aguardando alguém vir adorá-lo, não é assim. Ele está onde as pessoas estão adorando. Ele está em todo lugar, na verdade, como diz a palavra aqui, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, e nele respiramos e fazemos tudo nesse Deus. E o apóstolo Paulo deixou bem claro, ensinado, e aí ele foi falando, anunciando,
e anunciou o evangelho para todo aquele povo. E diz ainda no versículo 29 em diante: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Nós somos geração de Deus, nós não vamos ficar pensando que Deus é igual ao ouro, igual à prata, que nós pegamos e esculpimos e fazemos uma imagem e dizemos: essa é a imagem do meu Deus. Então nós vemos o apóstolo Paulo aqui ensinando perfeitamente como que é Deus, o que Deus quer de nós, como ele tem que ser servido. E aqui ele fala uma coisa muito importante: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então Deus não toma em conta os tempos da ignorância, significa que Deus não vai cobrar de nós aqueles tempos que nós não sabíamos o que era necessário fazer. Eu não sabia que eu não podia adorar imagens, mas agora você já sabe. Eu não sabia que eu não podia mentir, mas agora você já sabe. Eu não sabia que eu não podia matar, adulterar, roubar, enganar, mas agora você já sabe. Então Deus não tomou em conta e nem toma em conta os tempos que nós não sabíamos a vontade dele. Nós não tínhamos conhecimento de como servir a Deus, de como fazer, nós fazíamos segundo a tradição que fomos recebendo dos nossos antepassados e fomos vivendo segundo o que nos foi sendo ensinado. E fazíamos com amor, com sinceridade, como os atenienses. Fizeram um monte de altar lá, servindo um monte de deuses. E o apóstolo Paulo chegou e falou: não, só tem um e é esse que eu estou ensinando a vocês. Deus não toma em conta os tempos da ignorância, Deus não vai levar em conta isso que vocês fizeram até agora. Vocês fizeram sem conhecimento, daqui em diante vocês já têm conhecimento. Vocês já sabem o que é certo e o que é errado perante esse Deus que é Senhor, que é dono do céu e da terra, em que nós vivemos e respiramos e nos movemos. Então, Deus não toma em conta os tempos da ignorância, mas está anunciando, está avisando, está falando para todos os homens, para todo mundo, em todo lugar, que se arrependam dessas obras que são infrutíferas para Deus. Se arrependam, eu não quero mais fazer isso porque isso desagrada a Deus, eu não vou fazer mais, eu vou fazer de uma forma diferente agora. Por que tudo isso? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então Deus tem um dia em que vai julgar todo mundo. E para garantir que isso vá acontecer, como vai acontecer mesmo, e está acontecendo, ele ressuscitou esse homem dos mortos, e esse homem é Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso aí. A partir do momento que você entende o que é certo e o que é errado, não importa aonde você está, a congregação que você sirva a Deus, o que importa é que você deixe de praticar o erro, de praticar o pecado, de praticar as coisas que te desviam da palavra de Deus, porque aí você não tem mais desculpa nenhuma. Eu não sabia, você já sabia. O que mais nós podemos alegar? Eu fui forçado a isso? Veja em Mateus capítulo 27, os versículos 3 em diante, é o arrependimento de Judas. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, ele se arrependeu. Veja só, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então veja só, Judas, segundo a lei, ele tinha que pedir perdão para quem? Lá para o sacerdote. Na lei falava que quando a pessoa pecasse, tinha que ir perante o sacerdote, dizendo que estava arrependido, ia ser oferecido um sacrifício pelo seu pecado. E Judas foi lá, foi perante o sacerdote, mas o sacerdote não quiseram oferecer sacrifício nenhum para ele, nem ia adiantar também, porque Judas já conhecia a verdade. Ele havia andado com Jesus Cristo durante todo o ministério do Senhor Jesus.
Ele sabia que nós, quando ofendemos alguém, temos que pedir perdão para a pessoa que ofendemos. Se ao invés dele ir pedir perdão para o sacerdote, estava lá, ele foi lá, trouxe arrependido as 30 moedas aos chefes dos sacerdotes e anciãos. E quando essas pessoas não receberam o dinheiro, ele atirou as moedas ao santuário. Ele estava no santuário, ele estava lá, onde, segundo a lei, tudo deveria ser perdoado pelos sacrifícios e ofertas que se faziam. Mas ali ele não encontrou lugar de arrependimento, porque Deus não permitiu, porque ele já sabia qual era a vontade de Jesus Cristo. Ele já havia aprendido, ele já não era mais ignorante, ele não ignorava mais a vontade de Deus. Ele tinha pleno conhecimento, plena certeza de que ele deveria ter arrependido, como ele se arrependeu, e depois ido pedir perdão a quem ele ofendeu, a quem ele traiu, como ele mesmo diz aqui, trair sangue inocente. Então ele deveria ter ido lá perante quem ele traiu e pedido perdão. Então, o que acontece aqui? E em todo mundo, a partir do Evangelho, a partir da Boa Nova, nós não temos mais desculpas. Você pecou, você ofendeu o teu irmão e vai pedir perdão para o sacerdote, para o pastor, para o obreiro? Não, você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender, essa é a primeira coisa, pedir perdão a Deus, reconhecer perante Deus que você errou, que você pecou, que você fez alguma coisa que tivesse desagradado a Deus, e depois você ir se humilhar e se consertar com a pessoa que você ofendeu e pedir perdão a essa pessoa. Se for possível, você tem que pedir perdão a essa pessoa. Ah, mas a pessoa já faleceu. Então, agora que você está entendendo isso, então você peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa, ela não está viva, mas na tua intenção, na tua fé, ela não vai ouvir nem te responder, porque ela já faleceu e a palavra diz que a morte sela o destino da alma. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não adianta pedir perdão para quem morreu. Às vezes a gente vê no velório a pessoa chegando lá no caixão, lá no sepultamento da pessoa, me perdoa, mas não adianta pedir perdão agora. Deveria ter pedido perdão enquanto estava vivo. Então, irmãos, e todos que nos assistem e ouvem neste dia, entenda, Deus, Ele quer a tua salvação, Ele não quer a tua condenação, Ele quer a tua salvação, por isso Ele te ensina, por isso Ele insiste com você, se arrependa dos teus pecados, peça perdão a Ele, peça perdão ao Senhor Jesus, peça perdão a Deus, de tudo que você tem feito, pensado, desejado no teu coração, e Deus, como é amoroso e maravilhoso e rico em perdoar, Ele vai te abençoar e vai te dar força e direção para você se achegar à pessoa que você ofendeu ou às pessoas, seja lá quantas forem, o que interessa é a nossa salvação. Então você vai até as pessoas, peça perdão, se reconcilie com as pessoas. Se a pessoa aceitar ou não aceitar o pedido de perdão é outra coisa, mas você foi lá e cumpriu a tua parte e assim você pode servir a Deus com amor, com sinceridade, com a pureza de coração. Aí você vai dobrar o teu joelho e vai pedir ao Senhor as bênçãos e Ele vai te dar. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, que o Senhor Jesus nos dê sabedoria e discernimento para vivermos a sua santa e bendita palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.